Olá, a Rádio São Francisco FM e o site Vê Notícia começam uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de São Francisco de Itabapuana, que são eles: Pedrinho Xerene, do PMDB, Francimara Barbosa Lemos, do PSB e Marcelo Garcia, do PSDB. Após sorteio realizado com os representantes dos pré-candidatos e que contou com a participação da Justiça Eleitoral, ficou definido que a primeira entrevista será com o pré-candidato e atual prefeito Pedro Jorge Xerene Júnior, o Pedrinho Xerene. A duração da entrevista será de 30 minutos, divididos em 2 blocos. Prefeito Pedrinho Xerene, bom dia. Bom dia, Paulo Noel. Bom dia, Vinícius. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco FM, aos nossos internautas, a vocês que estão aí nos assistindo também pelo site Vê Notícias. É um prazer estar aqui participando dessa série de entrevistas. Desde já quero parabenizar pela iniciativa da Rádio São Francisco FM, que convida aí os pré-candidatos para discutir temas que são temas que estão no dia a dia da população de todas as cidades, e não é diferente aqui na nossa cidade de São Francisco. Mais uma vez, parabenizo aí a Rádio São Francisco FM, agradecendo o convite de estar aqui, iniciando essa série de entrevistas. Prefeito, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Pedrinho Xerene, o Estado do Rio de Janeiro está mergulhado numa grave crise financeira. Foi uma boa estratégia do senhor sair do PSC e ir para o PMDB? Não, eu não vou falar aqui na questão se foi realmente uma boa estratégia. Surgiu-se o convite, do partido até do governador, na época, de ir do PMDB. Esse convite ele foi consultado, até eu fiz uma reunião com o grupo, com o nosso grupo político, ouvi, conversei, dialoguei com o grupo, dialoguei com os partidos que fazem parte da nossa base, a base do governo, para tomar até uma decisão. Conversei com o próprio PSC, a direção regional do partido. Então foi uma mudança, quer dizer, depois de 10 anos no próprio partido, mas uma situação bem acordada e dialogada com todos os partidos. Não só com os partidos que fazem parte da nossa base do governo, com o grupo que deu esse aval da gente estar realmente indo para o PMDB, mas uma conversa também com a própria direção regional do PSC, que eu tenho um grande carinho. Como eu falei, eu entrei no partido lá em 2005, foram 10 anos, e foi uma conversa muito bem aberta com o PSC na direção regional, que deu o aval também, tanto é que o PSC faz parte da nossa base, do governo, e está junto aí nessa aliança. Pré-candidato, há possibilidade de composição com algum dos demais pré-candidatos a prefeito de São Francisco? Vinícius, a política ela é uma arte de conversa, diálogo, A gente sempre costuma falar. Então a política a gente tem que sempre estar conversando, dialogando com todos os lados, com todos os grupos, Eu sempre faço uma política, sempre fiz política, uma política de paz, uma política de união, uma política realmente que a gente venha a colocar o interesse da população. Isso sempre eu preguei e é o que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. Então eu sempre costumo dizer que a política ela é uma arte de conversa e de diálogo. E a gente sempre está aberto a conversas e diálogos, o grupo está sempre aberto a conversas e diálogos, desde que seja realmente para o bem, colocando o interesse do povo acima de qualquer outro interesse. Prefeito, qual será o critério que o senhor vai adotar para a escolha da sua equipe de trabalho, caso o senhor seja reeleito? O senhor vai considerar a competência técnica, apadrinhamento político ou amizade? Paulo Noel, eu sempre, às vezes as pessoas me perguntam isso, eu sempre falo o seguinte: vamos vencendo as etapas, Primeiro, enfrentar uma caminhada pela frente, que tem aí já iniciando daqui já alguns mês que vem. É lógico que hoje, numa aliança que nós temos aí com vários partidos, eu sempre falo assim: a gente ganha a eleição
né, com os partidos e com o grupo, e a gente governa com os partidos e o grupo, é lógico, tentando associar a questão técnica de competência, né, com as questões das questões partidárias. Então, o mesmo grupo que nos ajuda a, por exemplo, vencer uma eleição é o mesmo grupo que vai estar administrando junto com a gente, né, sempre respeitando também esse critério também técnico, né, junto aí com os critérios dos partidos políticos. Mas o que pesa mais na opinião do senhor? A pessoa tem que ter um conhecimento técnico, né? Mesmo que o partido político tenha uma vontade de uma indicação de algum nome lá na frente depois, para fazer uma composição de secretariado, por exemplo, eu sempre peço, como foi isso lá atrás, né, que tenha os nomes que tenham a experiência e o conhecimento da área que se propõe a estar à frente de uma pasta, né? Em relação à pré-candidatura de vice-prefeito, o senhor já escolheu já? A chapa, se Deus quiser, não tem por que mexer. Eu sempre também brinco. Acho que foi uma chapa que deu certo. O nosso pré-candidato a vice-prefeito, o Amarinho, né, o Amaro Barros, tem sido um grande colaborador, né, nosso. Então, acho que é uma chapa que deu certo e que deve continuar. Isso com consenso também com o grupo. Como eu disse, são aí vários partidos nessa grande aliança e com consenso de todos os partidos também do nome dele ir para a convenção, né, no caso do partido dele, o PP, como pré-candidato a vice-prefeito. Pré-candidato, o que o senhor pretende fazer para atrair empresas para o município, gerando emprego e renda? Paulo Noel, a gente tem feito vários contatos na verdade, se a gente pegar um pouco lá atrás em relação ao que se diz a respeito à qualificação profissional, né, a gente tem o município hoje precisa da criação de um centro municipal de qualificação profissional e um espaço trabalhador. Quer dizer, preparar uma mão de obra para as empresas que possam estar vindo aqui para o município. É inegável hoje que a ponte, né, com a conclusão da ponte, por exemplo, ligando os dois municípios de São João da Barra a São Francisco, né, que aí tem o Porto da Sul, que já é uma realidade, e o Porto de Presidente Kennedy, que também será uma realidade, o município de São Francisco vai estar num ponto muito estratégico entre essas duas áreas portuárias, né, e que vai estar recebendo um benefício muito direto. Como que o senhor se preparou para isso? Mas Porque só curso de capacitação não basta. O que o senhor fez nesses anos para atrair as empresas? Pois é, a gente tem feito primeiro planejar a cidade, né, para receber essas empresas. Quando você vai conversar, Vinícius, para trazer uma empresa para cá, a primeira coisa que a empresa pergunta é o que o município tem a oferecer, né? A gente tem aí uma lei de incentivo fiscal, que é o Prodesenvolver, que traz uma atração das empresas para vir para o município, né? Tem um plano de mobilidade urbana já em fase de elaboração. Esse plano de mobilidade urbana ele vem também a designar as áreas, né, que serão as áreas de instalação dessas empresas, né? Uma área próximo de Gargaú, justamente para atender a região do Porto do Açu, e uma outra área mais próximo de Barra, que é uma área que vai atender Presidente Kennedy. Então a gente tem que dotar o município de infraestrutura. Agora, prefeito, pegando um gancho no que o senhor falou aí, esse plano de mobilidade urbana é um plano. O município não tem calçadas padronizadas, ciclovias, ciclofaixas, o transporte público só de convir é deficiente. É um plano, mas a população quer saber quando que essas ações vão ser colocadas em prática. Então, o plano já está em fase final, né? Esse plano vai ser enviado à Câmara para virar lei municipal e a partir daí a gente começar a execução desse plano de mobilidade. Mas eu já considero um grande avanço por parte do município, né, esse plano de mobilidade, porque eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar, por exemplo, das audiências públicas, né, onde esse plano foi discutido com a própria sociedade, com a própria população. E, mediante desse plano finalizado, como já está, encaminhado à Câmara, né, que ainda vai ocorrer, e virar uma lei municipal, a gente já começa, Paulo Noel, a executar, né, quer dizer, o município começa a executar esse plano de mobilidade e tornar realidade, e o que eu concordo com você, Vinícius, em relação a questão da questão da mobilidade urbana como todo, né? E específica aí a questão do transporte público, né? Pré-candidato, São Francisco da Bapuana não conta com leitos de UTI. Vamos falar um pouquinho sobre saúde, tá? Os pacientes são obrigados a entrarem numa fila e muitos acabam morrendo por falta de vagas.
O senhor pretende implantar leitos de UTI no Manuel Carola? Paulo, foi bom você até falar sobre esse assunto sobre, em relação à saúde, e em específico leitos de UTI. Né? Em relação a leitos de UTI, existe hoje uma grande discussão a nível do Congresso que os municípios reivindicam, que é justamente um novo pacto federativo, ou seja, dizer em lei o que é obrigação da União, o que é obrigação dos estados e o que é obrigação dos municípios. Né? O que nós temos são portarias e diretrizes do Ministério da Saúde dizendo isso, né? Mas que não tem uma força de lei. Então o município ele recebe recursos, né, naquilo que o Ministério atribui como competência dele, né? E justamente o município recebe mais naquilo que é a competência, que é a atenção básica, que são os postos de saúde que tem que estar funcionando. O leito de UTI, ele acaba sendo uma competência a nível de Estado. Então, quando chega um paciente, por exemplo, no nosso hospital no municipal Manuel Carola, e precisa de uma indicação de um leito de UTI, nós temos leitos lá que são leitos de UPG, né, que a gente considera como UPG, que na verdade tem todos os equipamentos, inclusive medicamentos injetáveis que tem no leito de UTI em Campos, e aí vocês podem me perguntar, mas por que não é considerado uma UTI? Porque eu não tenho uma autorização de credenciamento pelo Ministério da Saúde de ter leito de UTI. Essa UPG ela funciona com médicos intensivistas? Não são intensivistas, não são médicos específicos de UTI, mas são médicos de socorristas, né? São médicos de emergência, que ficam na emergência, que dá o suporte a esses pacientes. Então, quando, Vinícius, um paciente desse chega no nosso hospital, né, a vaga da UTI, né, nos hospitais, por exemplo, próximos, como o município de Campos, ele não está nas mãos do município de São Francisco para colocar esse paciente. Mas por que não ter uma vaga de UTI em São Francisco? O município hoje não tem, né, os municípios abaixo de 50 mil habitantes não têm essa autorização de credenciamento por parte do Ministério da Saúde de ter. Na verdade, na prática, é o que eu estou te falando, nós temos, né, os mesmos equipamentos, né, que tem na nossa UPG, tem, se você olhar numa UTI em Campos. Né? Às vezes os mesmos antibióticos que são usados injetáveis, né, não são medicamentos comprimidos, injetáveis no nosso UPG, são os mesmos, Paulo, que tem numa UTI em Campos. Eles só não tem um nome de uma UTI, né, porque eu não posso fazer esse faturamento como uma UTI, porque o município não tem essa autorização. A gente tem, por exemplo, Vinícius, prefeito, a gente precisa mudar de assunto, senão o tempo... Vamos lá. Vamos lá então? Vamos lá. Prefeito, no início de seu governo, o senhor mostrou à sociedade a frota sucateada que pegou. Qual é a realidade da frota de veículos e máquinas da prefeitura hoje? Bom, eu fiz questão de colocar essa frota na frente da prefeitura, e aí foi de uma maneira geral, né? Não foram só maquinários, foram também ambulâncias, carros, enfim. Em relação a maquinários, a gente vem aos poucos recuperando. Fizemos até um leilão, o município fez um leilão onde, para tentar reaproveitar, né, até o dinheiro, o recurso originado desse leilão para ser investido na própria aquisição de novas máquinas ou reformas de outras máquinas. É lógico que muita coisa ainda tem que ser feito, de reparo, de reforma desse maquinário, né? E de ambulâncias, por exemplo, foram adquiridas, né, mais ou menos 7 ambulâncias nesse período para estar podendo substituir. A gente sabe que ainda é pouco. O senhor tem menos sucata do que pegou hoje? Ou mais sucata? Hoje tem menos. Na verdade, os carros que nós pegamos, né, os veículos da prefeitura, ainda são veículos de 10 anos atrás, lá de 10 anos mais ou menos, de 8 a 10 anos para trás, né? Lógico que um carro que serve ao serviço público, né, ele tem uma meia-vida de 5 anos, pelo tempo que roda, enfim, pelo trabalho do desgaste que é o carro, né? Então se o município for hoje a prefeitura, não vai encontrar sucata no pátio? Vai encontrar coisas que não foram descartadas, por exemplo, naquele leilão, que não saiu tudo, né? O leilão que o município fez não foi descartado todas as máquinas pesadas ou as sucatas, como você está dizendo, né? Ali ainda tem coisas originadas daquela época, né? Onde o município tem que preparar um novo leilão para ver se consegue aí reverter algum recurso para estar investindo realmente nesse maquinário. Pré-candidato Pedrinho Xerém, a novidade nesta campanha tem sido a internet. Mas a internet nas campanhas, inclusive permitido por lei. Na sua opinião, a internet ajuda ou atrapalha nesse processo eleitoral?
Paulo Noel, a internet uma ferramenta, as redes sociais é uma ferramenta muito importante, né? A gente percebe aí que as informações elas são geradas muito rápidas e difundidas de uma maneira que é impressionante. Então, as redes sociais, quando aplicadas para o bem, né, isso é bom que se diga, ela tem uma importância muito grande no sentido realmente de informar, né, e de trazer, e principalmente numa campanha, como o senhor disse, até de grande importância. Mas como eu disse aqui, quando ela vem utilizada para o bem. Porque as pessoas também podem utilizar as redes sociais para um outro caminho que venha, na verdade, a levar para um processo eleitoral realmente que não seja o debate de propostas Até e um momento o senhor projetos. teve algum problema nas redes Nós sociais? tivemos, eu já tive que acionar o jurídico em relação a isso, né, infelizmente, né, Paulo Noel, são questões que são as mentiras que tentam colocar ao meu respeito, são as montagens que tentam botar ao respeito, não só do Pedrinho Xerene, mas de alguma pessoa do grupo, e a gente teve que acionar o jurídico sim para Ok. isso. O município de São Francisco não conta com rede coletora de esgoto. Em sua opinião, de quem é a responsabilidade no esgotamento de fossas? Da população, do cidadão ou da prefeitura? Eu acho que a gente pode fazer um compartilhamento, divisão solidária de responsabilidades, né? Tá em andamento também o plano de gestão de resíduos sólidos, né? O município ele tem para receber um projeto feito pela Funasa. Quer dizer, o município foi contemplado pela Funasa, né, de um projeto tanto de saneamento básico no primeiro distrito do município, que é justamente essa área central aqui do centro de São Francisco, né? Esse projeto, até por coincidência, foi solicitado à Funasa justamente para o município conseguir recursos a nível do Ministério da Saúde, a nível da fundação, para estar colocando em prática. Então, o ponto inicial, respondendo uma pergunta sua, Vinícius, é uma questão compartilhada. Eu entendo que seja compartilhada sim com a prefeitura tem que apoiar. Limpa-fossa, o município tem hoje funcionando. Tem um caminhão limpa-fossa funcionando, prefeito? É pouco. A gente sabe que é pouco. Isso cai naquela pergunta que você me fez anteriormente, da frota que nós herdamos, né, das sucatas que nós herdamos, porque na verdade não foram feitas manutenção nenhuma nesses veículos. Em sua gestão houve compra de um caminhão limpa-fossa? Não, compra não. Né, a gente vem fazendo a manutenção desses veículos e a reforma desses veículos para estarem funcionando e atendendo a população, que a gente sabe que é muito pouco. Não está na hora de comprar um caminhão limpa-fossa, prefeito? Tem que funcionar. Entendo também, concordo plenamente com você. Quantos caminhões limpa-fossa você acha que pode atender bem a comunidade? Paulo Noel, quer dizer, na verdade o município tem 2, funcionando um, né? Funcionando um. Eu acredito que como o município tem uma extensão muito grande, realmente, talvez com os 2 funcionando, se colocando talvez mais 1 ou mais 2 no máximo, acho que já está para atender a população, mas lembrando que existem esses projetos de saneamento para serem executados, pelo menos o município tentar captar recursos para poder executar esse projeto. Bom, a gente faz uma pausa agora, vamos pausar o nosso tempo aqui, existe um cronômetro nesse momento aqui no estúdio, e nós vamos a um rápido intervalo. Esse foi o primeiro bloco da série de entrevistas, hoje recebendo o pré-candidato a prefeito de São Francisco de Itabapoana, o prefeito Pedrinho Xerene. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco da entrevista com o pré-candidato a prefeito, Pedrinho Xerene. Nós vamos soltar o nosso tempo no cronômetro que está aqui nos estúdios. Paulo Noel. Pré-candidato Pedrinho Xerene, o município de São Francisco de Itabapoana continua amargando o segundo pior índice de desenvolvimento humano do estado do Rio de Janeiro. Como o senhor pretende trabalhar para melhorar esse índice? Paulo Noel, aí a gente vai pegar a pergunta um pouco anterior, que trata realmente do saneamento básico, né? Dentro dos critérios aí que coloca realmente o município com o IDH muito lá embaixo, ela diz respeito ao saneamento. Então, como eu disse no bloco anterior, a gente pretende sim, mediante com o projeto de saneamento que o município já
possui é tentar investir no saneamento básico para poder tentar alavancar esse IDH do Prefeito, município. permita-me discordar do senhor. Houve mudança nos critérios do IDH. Sim, sim. Tá? Hoje se leva em conta geração de trabalho e renda, longevidade e educação. Certo. Então, esses são os 3 pilares básicos do IDH. Sim. Longevidade. É óbvio que com saneamento básico se tem mais saúde. Com Se certeza. vive mais. Mas no caso da longevidade, não seria outras ações importantes? Sim, mas você está perguntando o seguinte, Vinícius. O que puxa mais para baixo o município hoje seria o saneamento. Se você olhar a educação, você vai olhar o resultado do IDEB, né, que realmente atingiu essa meta em relação ao último IDEB que foi divulgado pelo Ministério da Educação. Né? A questão da longevidade, realmente a gente faz ações voltadas para a questão da longevidade, aí entra ações de saúde, ações de prevenção, aí a gente vai estar também entrando em outras áreas e entrando na área social também. Só que hoje o que, na verdade, alavanca mais o IDH do município se diz respeito ao saneamento básico. São Francisco produz muitas riquezas no campo. Sendo a agricultura uma atividade que precisa ser cada vez mais valorizada no município, o que fazer para melhorar a agricultura? Bom, aí de uma maneira geral, Vinícius, a gente tem que melhorar a oferta do atendimento da Secretaria ao pequeno produtor. E aí a gente vai partir desde lá daquela oferta de maquinários em relação a tratores, retos escavadeiros, que já se costuma fazer, então tem que melhorar esse tipo de atendimento. A gente tem que incentivar a diversificação de culturas também do município, e isso através de uma assessoria técnica que já se consegue sensibilizar o pequeno produtor nesse sentido. Nós temos, se a gente for olhar, né, e aí eu vou falar da agropecuária de uma maneira geral, né, a evolução da pecuária de leite no município foi uma coisa assim, impressionante o crescimento. Né, hoje mais ou menos sai daqui 55 mil litros de leite dia, e aí a expansão dos tanques de resfriamento de leite, né, realmente tem dado um resultado muito grande, porque para o produtor consegue sentir isso no bolso no final do mês. Né? O programa de disseminação artificial, melhorando a genética também desse rebanho de leite, né? E aí falando especificamente da pecuária. Né? E a gente tem a ideia da agricultura, além dessa questão de todo esse aparato da infraestrutura que tem que ser oferecida ao pequeno produtor, e aí colocar em prática realmente a questão do mercado municipal, a Semana do Produtor, o SIM, que é aquele selo de inspeção municipal, que eu sei que tem uma extrema importância para o pequeno produtor no que diz respeito à sua legalização aí da sua produção. Cara, Pedro Xerene, a pesca é também um segmento importante da economia do município, né? A principal fonte, eu sempre costumo dizer, vem a agricultura, a agropecuária e a pesca. Né? A gente tem um litoral extenso. Né? O senhor é a favor, por exemplo, da criação de uma Secretaria da Pesca? Sou. Tanto é que hoje o município existe um comodato com a antiga cooperativa, ali em Guaxindiba, no prédio, né, onde o município tem a intenção de realmente ali desse prédio da antiga cooperativa ser justamente o prédio da Secretaria de Pesca. O que falta para criar essa secretaria, prefeito? Hoje, né, mediante a essa situação financeira, né, que o país atravessa, qualquer criação de uma outra secretaria neste momento, ela gera uma despesa. Pelo menor que seja, mas pela estrutura menor que ela tenha, ela vai te gerar uma despesa. Perfeito. A gente tem a expectativa que o ano que vem, né, como está mostrando os estudos aí econômicos, enfim, que começa a ter esta recuperação. Mas ações de pesca já foram feitas. Nosso tempo já está quase encerrando. O Brasil está acompanhando a maior operação de combate à corrupção da história, a Lava Jato. O que o pré-candidato pretende implantar e o que o prefeito já implantou para dar mais transparência à administração pública? Bom, Vinícius, eu até, graças a Deus, eu sempre costumo falar que até os adversários podem falar o que quiser do Pedro Xerene, mas não tive, graças a Deus, meu nome envolvido, né, em nenhuma história e nem de corrupção e nunca ninguém nem sequer levantou alguma suspeita, né, Paulo, de nada em relação ao meu nome.
A gente tem feito, se adaptando até à própria legislação federal, né, que é o portal da transparência, né? Então, se hoje vocês acessarem o site da prefeitura, vocês vão ver lá que as receitas, as despesas, né, os fornecedores, empenhos, pagamentos, estão todos eles, né, todos divulgados, né, pelo site da prefeitura para qualquer cidadão ter o acesso a esse. O site ao está em site. pleno funcionamento? Está em pleno Qual é o funcionamento site da prefeitura. No portal da prefeitura você acessa. Você tem um portal, você entra no site E ali da você tem à disposição, por exemplo, o Diário Oficial do o município. Diário Oficial a gente está se adaptando já para colocar, né? A gente foi se adequando à legislação federal, né? Que pede realmente tudo que tem, todos os requisitos que tem que estar constando nesse portal da transparência. Então hoje, se você acessar, você vai ver tudo que o município tem de receita, tudo que o município tem de despesa, todos os fornecedores, o que foi pago por fornecedor, o que está empenhado, o que tem ainda para ser pago, e o último passo realmente vai ser o Diário Oficial, que a gente está já se adaptando para estar colocando, né, disponível pelo site. Prefeito, o município tem potencial turístico, tá? Isso aí é inegável. Nós temos 62 quilômetros de litoral. Nós sabemos que o turismo movimenta muita renda no município. Mas o que o senhor acha que ainda estaria faltando para alavancar esse setor? Bom, só para encerrar, Paulo, da pergunta anterior da transparência, só ressaltar aqui o seguinte: implantado agora é o primeiro governo que implanta realmente o portal da transparência, que está efetivamente ali funcionando. Em relação ao turismo, a gente tem muito ainda o que explorar o turismo. A gente fala do turismo, né, das nossas praias, a gente pode falar do turismo religioso, a gente pode falar do turismo rural, né? Primeiro, a necessidade de se investir em obras de infraestrutura turística, né? Para você atrair também um turista para o município, você tem que estar tendo esse investimento, né? Aí eu vou falar de praias, né? E vou falar também do nosso interior do município, explorando turismo rural, né? Para poder atrair esse turista para a nossa cidade. Então a gente tem assim várias frentes desse turismo para ser trabalhado, né? E os investimentos, eles ocorreram ao longo do tempo, isso a gente pode perceber. Eu vou dar um exemplo aqui, que é Santa Clara, apesar de não ter um investimento ainda finalizado, mas já cria aquela perspectiva e uma expectativa de trabalhar o turismo, e aí falando das praias, não só o verão, mas trabalhar o turismo todas as estações. Por falar em Santa Clara, aquela revitalização da hora ali, por que parou aquela obra? Aquela obra não foi suspensa provisoriamente pelo repasse do Estado, né? Então está esperando fazer esse repasse do Estado, né? A obra ali tem mais ou menos de 50% a 60% dela já concluída, né? Então foi feito ali, até de acordo com a empresa, solicitou a suspensão até que o Estado regularizasse os repasses com a empresa. Prefeito, nós temos 4 minutos ainda da entrevista. Então peço que o senhor seja objetivo nessa reta final. Em suas plataformas de governo, existe algum plano para valorizar o profissional da educação? O professor não precisa ser mais bem valorizado? É bom que eu concordo, Vinícius, a gente tem que estar valorizando sempre mais, né? E a valorização, ela passa sim pela questão salarial, né? Que aí vem hoje a aplicação né? Que tem que ser pela lei federal do piso do magistério, né? A valorização, ela vem sim através também dos cursos de capacitação, né? Que já vêm sendo feitos, né, junto a esses profissionais. E eu vou mais além, né? A gente quando fala da educação, a gente pensa também num todo, não é só o professor tem um papel importante, né? Eu sempre costumo dizer isso. O pessoal de apoio tem um papel importante, né? Porque uma escola, ela não caminha apenas com o diretor, né? Então, todos os profissionais envolvidos na educação, isso vai do diretor, do pessoal de apoio e do magistério, né? Ele tem que ser valorizado e ser reconhecido o trabalho deles. E eu quero destacar aqui também o seguinte, também, né, é o primeiro governo que faz cumprir, né, quando nós anunciamos há alguns anos atrás a aplicação do piso nacional do magistério. Vinícius, tem um assunto que eu gostaria de abordar aqui também. São Francisco, sem dúvida alguma, precisa de uma unidade do Corpo de Bombeiro. O Estado, nessa turbulência econômica, como o senhor pretende resolver? Paulo Noel, já foi cedida a área, né? Inclusive a gente oficiou isso aí
acho que foi em 2014. Né, já oficiei, inclusive, com a planta da área, a escritura, fazendo uma doação específica que passou pela Câmara Municipal. Então, a área ela é específica para a implantação do Corpo de Bombeiros, não pode colocar outro setor qualquer, a não ser o Corpo de Bombeiros. Fiz, na época, com o Coronel Sila, o compromisso de, até o município, com a possibilidade de construir uma pequena unidade. Por que não saiu essa unidade? Na época, atividade Bom Jesus saiu, né? Na época, a resposta que o comandante do Corpo de Bombeiro passou para a gente era em relação que teria que fazer um concurso para a questão de efetivo. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, por parte do município, né, foi colocado pelo menos todas as condições, né, que o município poderia tá fazendo para a gente estar conseguindo o Corpo de Bombeiros para cá, assim como também um prédio próprio do Detran com um local para vistoria, enfim. Com relação Mas hoje ao bombeiro, ainda está de pé essa proposta. Mas se era obrigação do município ou acordado nessa parceria de expansão do Corpo de Bombeiros por todo o estado, se era missão dos municípios construir, por que o senhor não era construiu? missão dos municípios Nesse construir. acordo da expansão não era? Eu me prontifiquei. Para um pouquinho, Vinícius. O município se propôs até, se tivesse a dificuldade, de construir uma pequena unidade do Corpo de Bombeiros. Mas aí na atividade Bom Jesus não foram os municípios que construíram, não? Eu acredito, teve um município, parece que foi, o outro não. Eu não me recordo qual foi. Agora, o município ele não tem efetivo. Né? Não adianta você construir uma unidade, né? E aí o Estado tem que entrar com o efetivo, com as viaturas, para colocar aqui. Então a culpa foi do Estado não por não... a culpa, eu não sei a situação, né, qual foi só me foi oficiado na época. Mas por que São Francisco, né, ficou de fora momento, e na atividade Bom Jesus teve Corpo de Bombeiros? Não era possível por causa do efetivo. Me falaram essa justificativa. Perfeito. Temos tempo ainda, Vinícius? Porque eu tenho um assunto que eu gostaria de abordar. Temos 1 minuto, Paulo Noel. Prefeito, taxa de iluminação pública. A população se sente no direito de cobrar porque paga a taxa. O que o senhor planeja para esse setor, para melhorar? A gente tem feito já um levantamento de todo o parque de iluminação do município. Realmente o parque de iluminação é um parque muito deficitário. Né? Hoje o que o município recebe dessa taxa, ela gira em torno aí de 180 a 200 mil reais. Né, dessa taxa de iluminação, porque a taxa não vem toda para o município, é bom também que se fala isso, tem um percentual que fica com a administradora que recolhe essa taxa, as pessoas às vezes acham que a taxa vem integral 100%, não vem. É uma conta que não fecha, né? Não fecha, Prefeito, ela não paga nem a energia. Agora só quero ressaltar o seguinte, e deixando claro também o seguinte aqui, a herança, né, o município hoje tem uma dívida com a Amplo. Prefeito, a gente vai ter outra oportunidade numa nova rodada de entrevistas. A gente quer agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio São Francisco e do Vê Notícia e agradecer também a confiança no trabalho nosso. Eu que agradeço, Vinícius, né, a oportunidade, agradeço, Paulo Noel. Quero mais uma vez aqui parabenizar pela iniciativa, né, de estar com essa série de entrevistas com os pré-candidatos, trazendo temas, como eu disse inicialmente, né, temas que são importantes e que estão no dia a dia da sociedade, da população, e aqui a nossa cidade não é diferente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, discutindo esses temas com vocês. Bom, essa foi a entrevista com o pré-candidato a prefeito de São Francisco de Itabapoana, Pedrinho Xerene, do PMDB. De acordo com o sorteio, amanhã será a vez da candidata pelo PSB, ou pré-candidata, perdão, pelo PSB, Francimara Barbosa Lemos. E no sábado, o pré-candidato Marcelo Garcia. Essas entrevistas são exibidas através do rádio, pela Rádio São Francisco FM e também no site venoticia.com.br. A partir de agora, a entrevista já pode ser acessada em vídeo no nosso site venoticia.com.br. Agradeço a você que nos acompanhou pelo rádio e você que nos assiste agora em vídeo no venoticia.com.br.